Na próxima meia hora, vai encontrar um tempo precioso de encorajamento e esperança para as mulheres de todo o mundo e através das gerações. Testemunhos, meditações, música, conselhos práticos e ensinamentos espirituais. Está no ar Mulheres de Esperança. Saudamos todas as ouvintes de norte a sul do nosso país e hoje mandamos um abraço grande a quem nos escuta no Grande Alentejo. O programa Mulheres de Esperança está consigo outra vez, para falar do que nos preocupa, de muitos questionamentos que surgem na nossa vida diária e, acima de tudo, para falar de esperança, sem a qual a vida não é possível. Vamos passar uma música, esperamos que lhe agrade e logo a seguir voltaremos para falar consigo. Quero mais de ti, bem sei que tu tens um plano para mim, coisas boas, um futuro a sorrir. Pai, eu venho a ti para dizer que te amo e que quero mais de ti. Bem sei que tu tens um plano para mim, coisas boas, um futuro a sorrir. Coisas boas, um futuro a sorrir. Eu preciso da tua direção. Sim, eu creio em ti para entrar na tua visão. Sim, eu creio em ti, te agradeço de coração. Sim, eu creio em ti, obrigada. Esperança para as mulheres em todo o mundo e através das gerações. RTM Mulheres de Esperança. Sónia, o nosso assunto hoje é sério, como tem sido todos os últimos, em que temos abordado problemas que surgem com as nossas crianças e jovens, e por ser tão sério, queria contar uma história meio cómica que me aconteceu há uns anos. Conta, eu estou curiosa, ainda por cima, se é engraçada. Pois, eu fui com um grupo de amigas a uma conferência em Espanha e resolvemos ir de comboio, por ser mais barato e também pela aventura de viajar tantas horas juntas. O comboio para Madrid sai de Lisboa à noite, o que quer dizer que temos que dormir no comboio. Ficámos a conversar um tempo, mas lá pelas 11 horas resolvemos ir para a cama. São uns cubículos com 4 beliches, uma pequena bacia para poder lavar as mãos e a cara, muito pequenos e, para mim, que tenho horror a espaços fechados, assustadores. Estás a ver, Sónia, 10 mulheres a dividir-se por 3 daqueles cubículos. Uma festa. Tu dormes neste, eu durmo em cima, não senhor, eu é que durmo, e por fim, lá nos arrumamos. Parecia que estava tudo em sossego,
quando ouvi bater na porta. Era uma das minhas amigas que dizia aterrada: eu não vou dormir com homens, nem pensar. Então o que sucedia era que os bilhetes que comprámos não nos davam o direito de escolher quem preencheria os beliches que sobravam em cada quarto. Razão porque 2 matelões entraram e ocuparam 2 camas do mesmo compartimento das minhas amigas. Bem, foi tanto rir, mas ao mesmo tempo tão estranho. Afinal, homens são homens e mulheres são mulheres e não ocupam espaços privados juntos, a não ser que tenham alguma relação, não concordas? Oh Sara, contado assim e visto à distância é bem cómico, mas acho que eu não me sentiria nada confortável numa situação dessas, de todo. E se eu te disser que daqui a pouco tempo não vamos ter nos espaços públicos lavabos para homens e lavabos para mulheres? Pois, eu sei que já há países da Europa onde isso acontece por causa desta ideia que os géneros são, na realidade, construções sociais. Para os defensores desta ideologia não existe apenas o género masculino e feminino, mas um espectro que pode ser muito mais amplo do que a identificação somente com masculino e feminino. Mas isso vai contra tudo o que a ciência, a biologia e a palavra de Deus dizem a respeito do que é um homem e uma mulher, criados ambos à imagem de Deus, com características diferentes por causa da diferença das suas funções, embora com as mesmas capacidades e aptidões. Mulheres de Esperança. Doutora Yolanda Melo, muito obrigada por ter acedido ao nosso convite para estar aqui para as nossas perguntas tão difíceis, e hoje vamos falar de coisas difíceis, mas muito importantes. Queríamos começar por perguntar qual é a diferença entre identidade e ideologia de género. Bom, a identidade é um aspecto da nossa personalidade, né, de quem nós somos. Ideologia é um conjunto de ideias relacionadas com a ideia de que as pessoas não necessariamente são do género masculino ou feminino, podem ser qualquer género que queiram. Então é importante perceber que a identidade de género é uma componente da nossa identidade sexual e que ela engloba 3 aspectos. O aspecto biológico, que é a nossa realidade corporal, portanto, quando nós vemos o nosso corpo, identificamos como sendo masculino ou feminino, temos hormonas masculinas e femininas, temos uma maneira de ser mais própria do lado masculino ou mais própria do lado feminino, que tem a ver com a diferenciação do cérebro, que é diferente no homem e na mulher. Portanto, são aspectos biológicos que vão condicionar a nossa realidade corporal, ou seja, como é que nós vemos. Também temos a realidade social, que é a expressão dessa masculinidade ou feminilidade e que está sujeita à educação e ao meio e à cultura onde nós vivemos. Ou seja, e nisto as brincadeiras, as roupas, os brinquedos, os meus modelos de referência, de atitudes, de comportamentos mais masculinos, mais femininos, vão ter este fator no desenvolvimento do aspecto social da minha identidade de género. E depois são os aspectos psicológicos também que são fundamentais no desenvolvimento desta identidade. E este aspecto psicológico tem a ver com um processo de identificação que acontece por volta dos 3, 4 anos com a criança em relação ao progenitor do mesmo sexo. Ou seja, com 3 anos, a criança o menino vai identificar-se com o pai e a menina vai identificar-se com a mãe se é uma relação positiva. Às vezes o que acontece, há perturbações na relação ou perturbações num ambiente familiar em que um pai está muito ausente ou que um pai não se relaciona de uma forma positiva com os filhos e vai haver, portanto, aqui uma perturbação neste processo de identificação com o progenitor do mesmo sexo. Sim. O que acontece é que a ideologia de género quer pôr de lado os fatores biológicos Todos e esses que falou. psicológicos, Todos esses que exatamente, falou. e ficar só com o aspecto social, em que cada um pode ser o que quiser. Não importa a biologia, não importa a psicologia, o que importa são os valores culturais, os modelos culturais que, segundo eles, são impostos à criança e que têm que ser, portanto, ainda na infância, moldar a criança para ter o género que ela quiser. Ou seja, o bebê nasce
e o médico diz, é um menino, está tudo bem, é um menino. E tudo à volta da cabeça da família gira em volta daquela disso. identidade, não é? Exato. Daquela identidade. O menino, aos 3 anos, alguém lhe diz que ele pode ser uma menina. Mas o que é isto, afinal? É a doutrinação da ideologia de género que está a acontecer. E começa Ainda assim tão cedo? Começa assim, na pré-escola. Deixa-me só contar algo que aconteceu há 3 semanas atrás. Uma amiga minha ligou-me, muito aflita, muito perturbada, porque a filha dela, de 4 anos, que está na pré-escola, chegou em casa a chorar desconsoladamente e só dizia: mamãe, mas eu não quero ser um menino, mamãe, mas eu não quero ser um menino, mamãe, não quero ser um menino. E a mãe perguntou: oh filha, mas porquê é que tu estás a dizer que tu não queres ser um menino? Tu és uma menina. Sim, mas a professora diz que se eu quisesse eu podia ser um menino, mas eu não quero ser um menino. Não é normal. E a menina chorava e chorava e chorava e chorava. Ou seja, está a ser ensinado desde a pré-escola que a criança pode ser o que quiser. Não tem que necessariamente ser menino ou menina, ela pode ser o que quiser ao longo da vida. Doutora Yolanda, desculpe eu fazer esta pergunta porque isto para mim é um bocadinho complicado. Mas quem produziu, quem inventou, quem idealizou esta doutrina, onde é que estavam... Onde é que começou? Não, onde é que estavam os psicólogos que estudam isto? E ninguém se levantou contra, ninguém disse que isto estava mal. É que isto não nasceu na psicologia, não é? Isto Sim, nasceu da não. sociologia e da política. Portanto, a gênese da ideologia de género está na gênese do marxismo. Como é que é? A gênese da ideologia de género está na gênese do marxismo, do comunismo, não é? Ai, não sei. Os fundadores do comunismo, quando quiseram fundar uma sociedade igualitária, eles quiseram, entre muitas coisas, desconstruir a heterossexualidade, tirar o papel da família para dar prioridade ao Estado e tirar o poder dos pais na modelação, no desenvolvimento dos seus filhos. Portanto, as bases da ideologia do género são as bases do comunismo. Muito antigas, Muito então. antigas. Depois, nos anos 60, 70, houve um input de psicólogos e principalmente filósofos, como a Simone de Beauvoir e outras feministas, que juntaram-se a este movimento político, não é, e social do marxismo, a sua luta feminista. Sim. Onde diziam que, portanto, a mulher não nasce mulher, não é? Isso é imposto pela cultura. E a partir daí, portanto, foram-se conjugando todos estes ideais que hoje em dia compõem a doutrina da ideologia de género. Depois, o que é que aconteceu? Veio o movimento LGBT, nos anos 80, não é, que deu uma grande força para juntar todo este movimento da ideologia de género, e finalmente o grande input foi quando conseguiram, não é, todos os lobbies do LGBT e do comunismo introduzir este conceito de pluralidade de géneros na ONU e na OMS. Então, a partir daí, os países que pertencem à ONU, não é, foram indicados a colocar nas suas pautas políticas e sociais a questão da pluralidade de géneros e a defesa do LGBT, da homossexualidade, do transexualismo e todas essas coisas que têm sido, portanto, a grande luta nos últimos dias. Agora, a questão é que, se olharmos para o mundo, maioritariamente a população é heterossexual, mas neste momento uma minoria está a impor uma ideologia e nós, pais, não estamos atentos a isso, que nas nossas escolas em Portugal já faz parte do currículo, já oficialmente há 1 ano e não oficialmente há 5 anos, a questão da pluralidade de géneros, da pluralidade afetiva, da ideologia de género. A grande questão é o que fazer. Não é? O que fazer? Grande questão, eu ia fazer essa grande questão, o que fazer? O que é que os pais podem, os pais que não
que não concordam com essa ideologia, o que é que os pais fazem? Quando uma criança chega à casa, como essa sua amiga contou, chega à casa uma criança em prantos, ou talvez até mais velhinha, com questões, o que é que os pais fazem? Eu acho que estão a interferir na educação que os pais querem dar aos filhos, não? Exatamente. E isso é inconstitucional, porque a Constituição Portuguesa garante aos pais o direito de escolher a espécie de educação que vai ser dada aos seus filhos e em que molde será feita no plano escolar. Portanto, o artigo 36, número 5, diz que os pais têm o direito prioritário de escolher a espécie de educação que será dada aos seus filhos. Ou seja, é direito dos pais decidir a educação religiosa, a educação sexual, porque quando falamos de educação sexual não podemos deixar de falar da educação moral, porque os valores estão sempre associados à questão da educação sexual. E o Estado, como diz o artigo 67 da nossa Constituição, contribui na educação, ou seja, não pode substituir, não pode interferir. Portanto, nós como pais temos o direito de fazer valer aquilo que são os nossos valores e aquilo que é o nosso plano de educação para a questão da educação sexual e religiosa dos nossos filhos. Mas como é que os pais podem fazer valer isso? Aqui é que está a outra grande questão. Como podem fazer valer isso? Há três frentes que é preciso trabalhar. Primeiro, trabalhar em casa com as crianças. A questão de promover o desenvolvimento de uma identidade sexual saudável, sem perturbações, implica um relacionamento afetuoso entre pai e filhos, entre mãe e filhos, de forma que haja este processo de identificação de uma forma saudável. Por outro lado, o reforçar a masculinidade e a feminilidade através das roupas, dos brinquedos, dos comportamentos que são pai e mãe, são modelos de referência. Hoje em dia, a ideologia de género está a querer dizer que as roupas têm que ser iguais, que os meninos podem brincar com os brinquedos de meninas e as meninas podem brincar com brinquedos de meninas, mas isto coloca questões fundamentais no desenvolvimento da saúde mental das crianças que precisam ser analisados. Ao fazer isto, nós estamos a dizer à criança para ela ir contra a sua realidade corporal, porque ela vê-se como menino ou como menina e tem que agir em função disso. E é preciso reforçar isso, das brincadeiras, das roupas, dos modelos de comportamentos, de atitudes. Portanto, é fundamental que como pais trabalhemos isso em casa e sejamos nós os principais educadores dos nossos filhos. Não podemos delegar na escola essa tarefa que é nossa, que nos cabe a nós. Portanto, esta é uma frente que é preciso batalhar. A outra frente é na escola. Nós, como pais, temos que estar, exatamente, temos que estar envolvidos na vida escolar dos nossos filhos. Temos que estar atentos aos manuais, porque junto com esta disciplina que está a ser dada, que é nos diferentes anos, já há materiais, leituras que as crianças vão fazer que estão dentro da questão da ideologia de género. Então nós temos que estar atentos àquilo que é material pedagógico que os nossos filhos estão a utilizar na escola. Por outro lado, como pais, nós temos que fazer parte das associações. Hoje em dia os pais não querem saber praticamente das associações de pais e esquecem que os pais têm um papel importante na escola. Os planos curriculares, os planos de atividades, aquilo que vai ser feito é decidido também com os pais que fazem parte da associação dos pais. Se os pais não estão nas associações, fica muito mais complicado. E, por outro lado, fazer valer os nossos direitos, a nossa Constituição. Se não queremos que o nosso filho, na parte quando for dada essa doutrinação, essa ideologia de género, nós temos todo o direito de retirar o nosso filho, porque a Constituição nos garante isso. E há cartas, há minutas que estão na internet que se podem baixar, onde podemos escrever uma carta para o diretor da escola dando conta disso. Isso é nosso direito e não pode haver represálias aos nossos filhos em relação a isso. E a outra frente de batalha é a discussão na sociedade. Nós somos um país de grandes costumes e às vezes discutimos tanto futebol,
tantas outras coisas sim. e esquecemos de discutir as coisas que são básicas e que são fundamentais, que é a família, que é a sociedade onde nós vivemos. E se estamos dispostos a querer deixar que uma minoria política de esquerda queira ocupar o nosso papel de educar e ensinar os nossos filhos nos valores que nós queremos incutir-lhes. Portanto, como sociedade, nós temos que nos juntar, temos que discutir, temos que debater, temos que analisar e temos que ter um papel, em primeiro lugar, de defender as nossas crianças destas doutrinas que nós não queremos que sejam ensinadas e, por outro lugar, de não permitir que estejam a passar para a nossa sociedade valores que não são os nossos valores. Doutora Yolanda, não acha que também eles estão a invadir a mente de uma criança com assuntos que ainda não são... Claro, que eles não ainda são não estão importantes para eles. preparados. Não estão Ainda preparados. não estão preparados para lidar com isso. A ideologia de género dá ênfase na questão da orientação sexual. Pois, eu ia dizer E isso. isso só acontece após a puberdade, na adolescência, que é quando se consolida-se o desenvolvimento da identidade sexual, que Sim. passa por diferentes aspectos. E essa será a última parte, portanto, na adolescência. E nós estamos a ver é que ele, desde muito cedo, está-se a expor isso. Porquê? Porque quer-se moldar a criança exatamente para pensar que ela pode ser o que quiser, que ela pode ir contra os estereótipos que recebe dos pais, que recebe da sociedade onde está. E, enfim, é quase que um incentivo a uma rebelião. Então, e os pais que acham que têm que ser modernos, que têm que ser muito update, não vão ligar nenhuma a estes conselhos que nós teríamos aqui a dar? Eu acho Porque- que sim. Pois. Infelizmente, mas mais do que querer ser moderno, o que eu acho é que os pais não se estão a dar conta do que está a acontecer. Mas Quais se nós são os pensarmos, perigos reais da vida de uma criança? é isso que eu ia dizer. Se nós pensarmos nos países onde a ideologia de género já está há mais tempo nas escolas, como na Suécia e no Reino Unido, o que é que nós estamos a perceber? Depois de muitos anos em que a ideologia de género nas escolas, nós encontramos situações em que há uma taxa de suicídio elevadíssima na pré-adolescência e na adolescência. E a maior parte destas situações tem a ver exatamente com estas questões de género. Sim. Há uma taxa de depressões, ansiedades elevadíssima, não só nos alunos, mas também em professores que têm ideias diferentes, que pensam de uma maneira diferente, que são heterossexuais, mas que são obrigados a aceitar E ensinar. que a heterossexualidade tem que ser desconstruída, que a família como nós conhecemos tem que ser desconstruída. E isto causa perturbações emocionais, não só nas crianças, mas também nos professores e na comunidade escolar. Outra situação que se tem visto é cada vez mais perturbações da identidade de género. Porque a perturbação da identidade de género não é tão comum quanto isso. Aliás, normalmente acontece quando há estes processos que não foram feitos de uma forma saudável na infância, quando há perturbações no desenvolvimento da identidade, quando há perturbações no relacionamento familiar e quando há uma série de outras situações que expõem, como por exemplo a pedofilia, né, que expõem a crianças a situações que depois provocam perturbações na identidade de género. Agora, muita gente diz que já nascem assim. É raro isso acontecer. Problemas que têm o mesmo foro cromossómico, biológico, em que nasce com um género, mas fenotipicamente, ou seja, a expressão do corpo é outra, é 0,000099999%. Ou seja, na população é ínfima. As verdadeiras perturbações da identidade têm a ver com a sociedade onde vivemos, com os hábitos educacionais, com os relacionamentos afetivos entre pais e filhos. E é isso que devia ser tratado. O problema é que quando a criança percebe-se que tem uma perturbação, em vez de se trabalhar
O que é que está a perturbar isso? Promove-se a mudança de género. Então nós temos crianças, sim, no Reino Unido, temos crianças que já estão a mudar de género, que estão a sofrer castração física, né, mutilação do pênis, que estão a tomar químicos e hormonas para prolongar o aparecimento da puberdade e que estão a ser tratadas psicoterapeuticamente para assumirem um outro género, quando nós percebemos que essas perturbações poderiam ser resolvidas de outra forma. No caso das crianças, quando aparecem estas perturbações, a maior parte dessas perturbações desaparecem naturalmente, porque tem a ver com situações pontuais, ou na relação com os pais, o tal processo de identificação que não aconteceu, sim. ou aconteceu de forma errada, ou, por exemplo, com o nascimento de um novo irmão, por exemplo. Sim. De repente nasce uma menina, uma irmãzinha, que tem toda a atenção, não é? Então o que é que a criança assume? Então, a atenção vai toda para ela porque é uma menina, então eu também quero ser menina, e começa-se a comportar. Quando se percebe essa situação e se resolve com terapia, com ajuda, normalmente essas situações desaparecem todas antes da adolescência. As verdadeiras perturbações de género acontecem já depois da adolescência e que precisam ser tratadas. Doutora, como psicóloga, e penso que não só a doutora, mas todos os seus colegas, como é que vocês tratam e encaram um flagelo destes? Desculpe que eu vou chamar flagelo. Como é que encaram isto? Bom, é muito complicado, porque lá está, uma vez mais, não é só o exercício da profissão em si, tem a ver também com os nossos valores, tem a ver com aquilo que nós nos conhecemos enquanto cidadãos. E a verdade é que, neste momento, com a nova lei, não é, que foi aprovada em agosto do ano passado, de mudança de género, todo o sistema educativo tem que ensinar isto, a pluralidade de géneros. A nível da saúde, os técnicos de saúde vão ter que apoiar estas mudanças de género, independentemente se concordam que seja uma perturbação ou não seja uma perturbação, porque a grande discussão para nós neste momento, lá está, uma vez mais, o lobby LGBT tem sido muito forte, e da mesma forma que se tirou a homossexualidade como uma perturbação do DSM, que portanto que é o manual das doenças caracterizadas da saúde mental, portanto a categorização das doenças a nível da saúde mental, está a haver também uma forte posição de se retirar a perturbação da identidade de género, para deixar de ser considerada como uma perturbação, mas para ser considerada como uma escolha. Nós, como cientistas, estamos muito indignados, porque pôs de lado a medicina, pôs de lado a biologia, pôs de lado o que são anos e centenas de anos de avanços da ciência. Doutora, eu acho que isto é daquelas coisas que ficaríamos aqui muito tempo, mas o nosso tempo já está terminado, mas eu desejo muito que a doutora possa ir a muitos lugares, que possa falar com muita gente, que possa fazer esta prevenção, este esclarecimento a muita gente, porque parece-me a mim que há muito pouca gente a saber disto que estamos a falar. Muito obrigada. Obrigada eu. Esperamos tê-la numa outra altura, quando nós inventarmos mais coisas para falar consigo, mas muitíssimo obrigada pelo seu tempo connosco. Foi muito esclarecedor. Muito obrigada. Esperamos que esta explicação tão elucidativa traga às nossas ouvintes alguma luz sobre estes assuntos que, para nós como cristãos, vai contra tudo o que acreditamos, contra o cerne da família e, dessa maneira, da própria sociedade. Oramos para que estes dias de confusão, desmoronamento dos valores que sustentam este mundo ocidental venham bem longe ou sejam terminados. Estamos à sua disposição para outros esclarecimentos sobre o assunto e não só. Para isso, damos a seguir os nossos contactos e afirmamos que, se Deus quiser, voltaremos na próxima semana. Mulheres de Esperança. Contacte-nos pelo 211 581 128. Siga-nos no Facebook e Instagram. Subscreva o nosso canal no YouTube.
Mulheres de Esperança. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.